Bolsonaro já deveria ter sido enquadrado pelas instituições democráticas desse país. Ontem ele subiu numa caminhonete e discursou para um bando de amantes da ditadura em aglomeração em plena pandemia de coronavírus. Ele já é uma ameaça à saúde pública. Então por que essa sensação de que ele faz o que bem entende e não acontece nada? Eu pensei bastante sobre isso. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, aquele abraço virtual a cada profissional da saúde e a cada profissional dos serviços essenciais que mantém o Brasil vivo nesse momento. Muito obrigado às pessoas generosas que com seu trabalho voluntário, doações em dinheiro ou informações corretas fazem a diferença. Sim, o presidente da República agitando a massa num ato contra o Congresso Nacional e o STF é crime. Está previsto na Constituição. Em tempos normais, eu não falo só da pandemia, falo também dos delírios ideológicos das redes sociais, algo já teria sido feito. Mas com o Congresso fazendo sessões online, com o povo responsável, que é justamente o que se opõe ao Bolsonaro, trancado em casa, em respeito ao isolamento, que ele próprio tenta sabotar, fica difícil pensar em impeachment, por exemplo. Mesmo porque a gente tem dois fatores a considerar. Com robôs ou sem robôs, Bolsonaro ainda tem inacreditáveis 36% de apoio popular, segundo Datafolha. Dá para entender, no tocante a essa questão, o que ocorre? Ele hoje dá voz a um grupo gigante que já sente no bolso ou na mesa o preço do isolamento, mas esse pessoal ainda não viu, e eu espero que não veja, o tamanho do problema que é o coronavírus. Graças aos grupos de WhatsApp e redes sociais, ainda tem gente achando que o Brasil vai ser salvo pela mão de Deus, tem gente achando que o vírus chinês não vai fazer o estrago todo, que os pessimistas, a extrema imprensa e comunistas apontam. E aqui vale uma reflexão. Eu não gostaria, sinceramente, que milhares de pessoas morressem só para acelerar a erosão da popularidade do presidente. Eu espero que o isolamento social possível que a gente está conseguindo, graças a prefeitos e governadores, diminua o poder destruidor da pandemia. Se der certo, aguentar Bolsonaro dizendo, viu, não morreram 1 milhão de pessoas, mesmo sabendo que foi apesar, não por causa do presidente, é o menor dos problemas. Mas tem especialistas muito pessimistas e os números apontam que sim, ainda vamos atingir o pico da pandemia. Ainda vamos passar pelo terror dos hospitais lotados e vidas sendo salvas numa espécie de loteria, porque não vai ter leito para todo mundo. Se isso acontecer, e repito, eu espero que não aconteça, aí talvez haja clima para o impeachment. Mas a segunda e principal razão pela qual eu creio que o Bolsonaro não chegue a cair é o cenário político brasileiro. Eu sei que a velocidade das informações é tão grande que a gente tende a se esquecer do passado recente, mas não relembrar e entender a história é justamente o que nos faz repetir seus erros. A gente precisa se lembrar que os ministros do Supremo, muitos governadores e o Congresso Nacional não são formados por grandes heróis de moral ilibada. Se antes do Bolsonaro entrar a gente já tinha a ficha desses caras, históricos de Caixa 2 e corrupção no Congresso, decisões monocráticas suspeitas no STF, imagino o que o Bolsonaro tem de informação hoje. O que a família do presidente, que claramente é paranoica e tem como estratégia padrão destruir reputações de adversários, já deve ter acumulado de informações, dossiês, de material para ameaçar e calar parlamentares e ministros. O Bolsonaro aparelhou os órgãos de inteligência e de informação do Estado. Tá tudo debaixo do guarda-chuva dele. Mandetta saiu discretamente do Ministério da Saúde, está em silêncio, mas a imprensa já vinha dizendo que a família Bolsonaro estava preparando um dossiê sobre o passado do ex-ministro para ajudar a fazer a demissão dele mais palatável. Rodrigo Maia sofre humilhações diárias e reage oferecendo flores. O máximo que a gente vê de reação do STF e do Congresso são as cartas de repúdio, que já viraram piada. Saiu até um site que faz carta de repúdio automática. Hoje, na capa do UOL está a manchete: PGR pede ao STF apuração dos atos pró-golpe, ou seja, pró-AI-5, mas não cita o Bolsonaro, ou seja, é feito para não dar em nada. Esse é o buraco em que a gente se meteu. E sabe o que é pior? Eu me permito compartilhar com vocês os meus humores sobre o cenário político. Ontem, domingo, passei o dia revoltado e deprimido depois daquela imagem
do Bolsonaro insuflando os golpistas contra a democracia. Mas hoje eu já acordei vendo ele todo tchutchuca, pedindo pro gado do cercadinho não falar em fechamento do Congresso e nem AI-5, porque com ele a democracia, a Constituição são intocáveis e tal. Aí quando perguntam para ele, mas poxa, o ato era contra o Congresso e pedia intervenção militar, ele diz, não, liberdade de expressão, eu não concordo. E vem a história recente me lembrar quem é Bolsonaro. Não é o Chávez, não é o Che Guevara, não é um Castelo Branco, o primeiro presidente da ditadura militar, não. É um cara que nos últimos 30 anos na política não fez nada a não ser falar merda. Pode até me surpreender, mas até hoje tem sido um covarde. O processo de transformação no mito nasceu de uma piada. Bolsonaro, para você que não estava ligado na política em 2011, 2012, era comparável em todos os níveis ao Henri Cristo. Imagina o grande herói da Revolução do Povo usando um detetor de mentira no CQC e confessando que estuprou uma galinha. Ele fez isso. Ele ia para o Super Pop, entre um desfile de lingerie e um barraco com uma subcelebridade decadente, fazer discurso homofóbico ou machista para ser vaiado pela plateia e xingado por outros convidados do mesmo nível dele, ou seja, de terceira linha. Ele chegou a participar do quadro Poderoso Castiga, que o Eduardo Sterblit tinha no Pânico na TV, ou Pânico na Band. Era um quadro de entrevista em que o Eduardo humilhava seus entrevistados. Rever hoje é espantoso. O Sterblit chama ele de anticristo e disse que queria ver o Bolsonaro num pau de arara para enfiar um sofá de 3 lugares no hoje anos presidencial. Esse foi o Bolsonaro, antes das técnicas avançadas de controle da opinião pública reconstruírem sua imagem. Era o mesmo que ver o Henri Cristo andando de lambreta, jogando sinuca ou sendo louvado em paródias pelas suas seguidoras com roupinha azul. A diferença é que o Henri Cristo não se tornou líder nacional, pelo menos ainda. Continua sendo uma piada, mas o Bolsonaro ganhou a presidência. Esse Bolsonaro falastrão e cuja sanidade mental começa a ser questionada é o verdadeiro Bolsonaro. E ele não tem força para colocar em curso um golpe contra a democracia. Ele é inseguro. Ele só tem apoio no exército de uma minoria viúva da ditadura, representada pelo seu ministro, general Augusto Heleno, que, como bem lembrou a Thaís Ayama numa das suas colunas, acha o general Ernesto Geisel, o penúltimo presidente da ditadura militar, de esquerda, porque começou a abertura que levou à redemocratização. O Brasil estava revoltado quando elegeu o Bolsonaro. Muito se fala em antipetismo, mas é a ponta do iceberg, que emergiu mais que os outros partidos, porque ficou 13 anos no poder e foi o principal alvo da maior investigação de corrupção da história do Brasil, a Lava Jato. Aqui eu peço distanciamento para entender. A ida do Sérgio Moro para o governo Bolsonaro e a seletividade dos vazamentos e até dos acordos de delação premiada destruíram a credibilidade da operação. Mas que bilhões foram roubados é inegável. Tinha como a cúpula do partido não saber? Perdão, é mais que improvável, é impossível. De fato, todos os caciques da política brasileira, se não roubaram, pecaram por omissão. Lamentavelmente, para você que achou que a solução era Bolsonaro, nem o mito escapa. Tá aí a família toda enrolada. Todos eles com funcionários fantasmas, denúncia de superfaturamento de combustível. Não são honestos. Simplesmente não são honestos. E como sempre cai um de paraquedas para dizer, quer comparar? Eu repito, quero. A oportunidade faz o ladrão. Falsificou uma nota num posto de gasolina? Empregou família de miliciano sem que eles sequer precisassem trabalhar? Vagabundo, ladrão, desonesto. O que transforma um garoto de programa ou garota de programa em profissionais não é o valor do michê do programa, é o ato de cobrar por sexo. Se são 10 reais ou 10 bilhões, isso diz mais sobre os interesses de quem está pagando do que de quem está recebendo. Quem está recebendo já decidiu o que queria ser da vida lá atrás. Em resumo, a gente tem um falastrão no governo. Lamentavelmente, fomos pegos por uma pandemia. Os absurdos que ele está falando podem causar um genocídio. Fora a estratégia de combate em si, com os órgãos do próprio governo mandando ficar em casa e o maluco mandando todo mundo ir trabalhar. Precisamos de um presidente mais qualificado e menos tóxico, mas não temos os 2 elementos necessários para tirar o Henri Cristo da política da sua cadeira, pelo menos não agora. Genuína vontade popular e homens públicos sem rabo preso à frente de instituições fortes.
Faça sua parte ficando em casa, ouvindo especialistas, doando, se puder, dinheiro para instituições sérias. Se for empresário, tentando manter os empregos que você conseguir manter. E vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se, ative as notificações, dê like ou dislike, torne-se membro para me ajudar a produzir e se cuide.